Sejam bem-vindos a mais um Papo e Música, podcast da Chords. Hoje estou aqui ao meu lado com um parceiro muito especial, meu amigo Felipe Santa Clara. Valeu, Dan. O cara tá aqui para bater um papo com a gente, né? Sendo co-host e tendo a honra, junto comigo, de conversar com esse cara que, assim, o currículo dele fala por ele mesmo, né? E vou te dizer que é um dos currículos mais impressionantes que eu já vi e com quem eu tive a oportunidade, né, de conversar. Aliás, estou tendo agora. Fábio Torres. Seja bem-vindo, Fábio. Prazer conversar com vocês nesse lugar, nesse alto astral aqui, olhando a serra ali. Rodolfo, Felipe, Daniel. Prazer para mim estar aqui em Domingos Martins com vocês. Pô, legal. Ô Fábio, hoje é um dia muito especial para mim também, porque, poxa, fala, Felipe, olha, entrevista ao nosso podcast vai ser com o Fábio Torres. Cara, é como você tá no podcast entrevistando um ganhador de Copa do Mundo, cara. Tipo assim, um Grammy para um músico, para quem é da arte, tem um significado muito grande, tem um peso muito forte, e só quem toca, só quem tá nesse ambiente da música sabe o quanto que significa isso, né? E eu queria, assim, te perguntar primeiramente, Fábio, como que foi pra você o dia que você recebeu esse prêmio lá, esse Grammy, que foi uma premiação, assim, principalmente pra gente do cenário da música instrumental, comemorada, assim, como um troféu, assim, poxa, de Copa do Mundo mesmo, porque tinha tempo que a gente não via um grupo brasileiro chegar num nível tão alto, assim, de reconhecimento. Você pode falar um pouco pra gente de como foi essa experiência? Turma, isso foi em 2014, né? Mais ou menos seria 11 anos atrás, né? Então, eu tava na faixa dos 40 e poucos anos, né? E a gente já tinha o Trio Corrente há 15 anos, sei lá, alguma coisa assim, né? 14 anos que a gente estava tocando junto lá com o Trio Corrente. E assim, cara, quando você tá lá naquela cerimônia, contando assim, a intimidade, né? Não, né? Intimidade, Sim, você tá lá, velho. Eu sou meio pessimistão, assim, sabe? Então eu tinha certeza que a gente não ia ganhar. Eu já sabia quem ia ganhar da categoria ali, achei que era outro pianista. Mas tinha certeza, eu assim, nenhuma. Poxa, legal, nenhuma cheguei chance. aqui, poxa, que legal, né? Tô aqui. Não, tava feliz, tava contente, a festa é bonita, né? Assim, é um glamour. Aquele teatrão, assim, pessoas que você conhece, né? Que você cultua, atores famosos, músicos famosos do teu lado ali. E, né, aquele glamour. Só que aí tem aquela tristeza, você fala, puta, eu vou perder, né? Eu vim aqui, vou perder e tal. Eu ficava sentindo isso. Quando o cara pegou e falou, anunciou a gente ali, cara, eu fiquei sem reação, porque eu tava muito preparado para não receber o prêmio, né? Foi surpresa total mesmo. Surpresa total, cara. Aí a gente subiu lá, tiramos umas fotos, né? Participamos da cerimônia televisionada depois, que é os Grammys mais famosos lá, disco do ano. Legal. Vi todos aqueles artistas pop. Só que quando a gente chegou no hotel que a gente estava, em casa de noite, aí que eu pude ter noção da avalanche de mensagens que a gente tinha recebido na rede social. Na época era o Facebook, não tinha Instagram ainda. Imprensa. Aí eu falei, aí que me caiu a ficha, né? A proporção que tomou. A proporção, assim, que... Tudo bem, a música instrumental a gente sabe que não é um negócio grande, mas pô, foi o primeiro prêmio naquela categoria depois do Tom Jobim, em 1998, com o último disco do Tom Jobim, aquele, acho que é Brilhante, não sei como é que chama aquele disco. E que ganhou o Grammy, o Latin Grammy, o Grammy Award na categoria Latin Jazz. Foi o que a gente ganhou. Melhor álbum Latin. Quase mais de 15 anos depois, um brasileiro voltou àquela ganhar categoria. A gente estava junto com o Paquito de Rivera, era um disco em colaboração. Sim. E aí eu fui entendendo diretamente, assim, mais claramente a dimensão que tinha ganhar um prêmio desse, né? Caramba, que legal. E fui entendendo a parte de fora. Sim, parte de fora, porque a parte de dentro você já construiu muito antes. Verdade. Né? A música você veio cultivando em quantos e quantos anos, você né? veio construindo ao longo da sua vida, da sua carreira, né? Exatamente. E aí, de repente, se depara com uma coisa
midiática, vamos colocar assim, que te traz um reconhecimento, você talvez não tinha noção do quanto aquilo representou, né, talvez até para pessoas que ainda não conheciam, né, o Trio Corrente, agora passaram a conhecer Totalmente, abriu muita porta, viajamos para o mundo inteiro com aquele projeto. Poxa, Eu acho legal porque hoje nós estamos aqui num festival de música, muita gente da música instrumental, música erudita tá aqui, assim, a atmosfera muito legal. E muitos músicos anseiam chegar, sabe, no alto nível. E você vê um grupo nacional representado ali, pelo menos pra mim na época foi muito marcante. 2014, por exemplo, não é um ano muito legal, né? 7-1 da Alemanha, né? Mas tem uma coisa muito legal que foi o prêmio do Trio Corrente. E tipo, aí você começa a ver, poxa, vários bateristas que estão estudando, querem aprimorar mais, já começa a pesquisar quem é o Edu, já entra, sabe, pianistas, baixistas. Então, isso tem um significado muito importante pro fomento da música instrumental no país. Porque quando você pega a grande mídia, assim, dando essa atenção que vocês receberam, poxa, foi lindo demais de ver. Bom demais mesmo. Sim, sim, muito legal. E, Fábio, recentemente você também lançou um álbum, né? Céu Infinito Sertão, né? Não é mesmo? Exatamente. Fala um pouquinho pra gente aí desse álbum. Obrigado por você falar disso, Daniel, porque esse projeto foi muito especial para mim. Que legal. Eu tenho minhas atividades com o Trio Corrente, mas eu também tenho meus projetos. É difícil lidar isso na carreira, porque o Trio Corrente faz muito sucesso, assim, Sim, relativamente, na música instrumental. Claro. Então, quando eu vou fazer um projeto, todo mundo sempre está esperando o Trio Corrente. Só que eu tenho minha vida também criativa, né? Tem o Fábio só. Sempre, né? tem meus discos e tal. E esse projeto foi um projeto de fôlego, porque eu fiz um PROAC, que era um projeto de incentivo da lei estadual lá de São Paulo, né? Do estado de São Paulo. E aí eu nunca tinha ganhado um PROAC. Aí eu ganhei o prêmio máximo lá, peguei uma colocação, acho que 4º lugar. E entre mais de 300 projetos, sabe? Boa. Fomos bem colocados. E a gente fez uma loucura. A gente imaginou uma orquestra, metade brasileira, metade de Havana, que músicos incríveis, né? De cordas, assim. Porque eu queria fazer um trabalho com o swing brasileiro, só que com cordas, com uma orquestra de câmara. Misturar música erudita com música popular, música jazzística com música erudita. Cara, música popular brasileira, eu queria fazer essa junção. Fora os desafios práticos de pagar passagem e dólar que sobe, dólar que desce, né? O projeto ainda tinha um grande desafio estético, que era juntar essas pessoas e fazerem elas tocarem a minha música. Caramba. Que foi totalmente autoral, né? Caramba, que legal. Cara, e foi uma das experiências mais gratificantes que eu tive na minha carreira. Porque a gente tocou 2 noites em São Paulo, no Sesc Pinheiros, um dos teatros mais importantes lá. 2 noites lotadas, assim, 1.600 pessoas nas 2 noites. E a resposta do público foi incrível, um show só de músicas autorais. E eram todas, digamos assim, não tinha tocado ainda, não tinha lançado essas músicas ainda? Algumas eu tinha. Digamos que 50% eu já tinha lançado, mas eu compus 2 músicas de fôlego, músicas grandes, de mais de 10 minutos, Sim. para o projeto. Que legal. Né? Eu compus e os caras tocaram muito bem, a orquestra funcionou muito bem, metade brasileira, grandes músicos da USESP lá em São Paulo, né? E aí eu fui repetir esse concerto em Havana com a Orquestra de Câmara de Havana. Que legal. E agora vou fazer esse concerto com a Orquestra de Câmara do Amazonas e no festival, no Amazonas Green Jazz Festival, lá em Manaus, agora dia 3 de agosto. E eu quero muito trazer esse projeto aqui para o Espírito Santo. Seria ótimo. Dizem que tem uma camerata maravilhosa aqui do SESI, não é isso? Sim, a camerata do SESI, muito boa. Sim. Então, eu vou propor o projeto para eles. Quem sabe pro ano que vem a gente não consiga trazer esse projeto para cá. Poxa, vai ser muito legal. Eu ia falar justamente isso. Tem que trazer para cá também. Você já tá com essa ideia. No quintal da nossa casa, hein? Nossa, muito bom. Bom demais. Demorou muito tempo, Fábio, assim, pro pessoal para aprender suas músicas, porque eu imagino que tem algumas barreiras, né, pessoal de fora, né, a barreira da língua ali, às vezes alguma dificuldade de comunicação, tipo assim,
pessoal, você já falou que o pessoal aprendeu e tocou muito bem, mas levou muito tempo para isso acontecer ou o talento foi rápido? Os músicos cubanos, né, que eram basicamente mulheres, aliás, só veio um homem e veio a maestrina, a regente e mais 6 meninas lá de Havana. E eles têm muita facilidade com o ritmo lá, com a síncopa, com essa coisa que a gente acabou de... Né, que a gente está fazendo aqui nesse festival, tocando a música brasileira, o samba, o choro. Eles têm muita facilidade porque a salsa, o som cubano deles lá, tem a mesma síncopa parecida com a nossa, né? Então essa parte eles foram bem. O que deu um pouquinho mais de trabalho foi quando eu compunha com ritmos mais diferentes, tipo 13/8. Sim. Eu fiz algumas músicas, né, num ritmo mais complicado, que exigia mais da maestrina e deles. Entendi. Mas eles tocaram. Legal. Eles tocaram. Tem uma música em especial, que é a Suíte, né? Posso tocar um pedacinho aqui? Com certeza, por favor. Aí, o Felipe vai... Olha aqui, ó, é um 13, sabe? Daniel, não tenta bater o pé não, cara. Não vai dar certo. Enquanto eu tava tentando entender a frase anterior, eu já tava na próxima. É assim, ó, esse tipo de compasso, o cara começa a tentar marcar o tempo. Só que no terceiro compasso ele desiste e ele se entrega. Tipo, vou só contemplar a música. Até fora do ritmo, eu falei, não tem jeito, deixa eu só sentir. Mas vocês viram que ele flui. Nossa, sim. Ele flui, muito, só que ele tem bonito. uma colcheia a menos, ali uma sem colcheia a menos. E aí foi difícil, né? Ô, Fábio, uma curiosidade. Nessa estrutura de composição, sim, o 13/8, você costuma dividir ele, por exemplo, 7/8, 6/8? Você faz essa divisão dentro da métrica ou você deixa pensa no compasso cheio e trabalha com a clave? Então, essa música em especial, eu fiz a melodia dela, esses arpejos, mas eu ainda não tinha decidido para que caminho rítmico a música ia, né? Aí eu comecei a experimentar, eu falei assim, bom, eu gosto muito desse compasso de 7, assim, né, que fica 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 1. Então, rapidinho, né? Sim. Ou tan tan tararatan, ou tarana tarana tararata tarana tarana, sempre mudando a subdivisão, mas sempre essas 7 colcheias. Então eu fiz um arpejo nesse, e a segunda parte acabou vindo um 6, ficou um 7 e um 6, né? Só que dentro dessa estrutura você vai criar acentuações diferentes para não ficar repetindo sempre a mesma coisa, né? Então você e tudo que seja musical. Eu não gosto de coisa muito cerebral. Então para mim o dedo tem que gostar, o ouvido tem que gostar, sabe? É porque dá uma sensação que para você fluir nesse tipo de composição, você tem que internalizar muito o pulso porque, 13/8, mas o pulso pode ser diferente, né, nesse 13/8, né? Total. Então esse caminho, tanto do arpejo quanto da melodia, sim, que você falou, ele te induz a isso. Então, esse tempo forte, a pessoa tem que internalizar, senão ele cai no meio. O músico tá ali, aí caiu, já era, filho. Dá tchau. Exatamente. Tem que esperar o maestro te levantar. Imagina isso, né, com 13 músicos de cordas. Nossa. Que já não é, né, não é assim um instrumento de percussão, as cordas, né? E aí você tem a maestrina tinha que reger sempre 1,
1, 2, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1. E ela ficava. Eu sentia que os músicos iam muito com ela. Então, às vezes, se tivesse alguma oscilação que tem nessas formações, eu tenho que tocar de uma maneira... Eu gravei essa música com o Trio Corrente também no nosso último disco. Só que eu gravei ela mais rápida e muito no metrônomo. Com a orquestra, se vocês ouvirem a gravação, tem uma oscilação natural que você não percebe claramente, mas que ela tá ali. Entendeu? Então, como eu tenho essa experiência da universidade, de música, de ter tocado música de câmara erudita também, aí eu consigo fazer essa virada de chave. Entendeu? Porque aí eu vou com eles, vou na mão do maestro. Sim. Que não necessariamente é o metrônomo, porque é um ser humano que tá marcando. Sim. Né? Por mais precisa que ela fosse. Às vezes atrasa um pouquinho, às vezes adianta um pouco, alguma coisa. Exato. Se você pensar que a gente tem um tempo de resposta, de reação, né? Ela deu sinal, a pessoa ainda tem um tempo de reação e tem o tempo do arco ainda. Total, eu sentia isso, eu sentia que às vezes eu não poderia ir num tempo mais de relógio, eu tinha que relaxar e fazer as frases. Vocês ouviram o improviso que eu fiz enquanto eles seguram esse 3x8, né? Eu estudei pra caramba em casa, eu ficava... Eu estudei isso muito com o metrônomo em casa. Olha que para, né? Não, ele para, cara. Ele tem vontade de ficar ouvindo. Tem como você ir conversando, então. Muito bom. Não, mas na hora que eu fui gravar, eu esqueci o relógio, esqueci o metrônomo e toquei com eles. Que legal. Eu toquei com eles, porque o tempo que existe na hora que você vai tocar com um grupo grande é a soma daqueles tempos individuais ali, né? Muito bom. Muito legal. Muito lindo também. E esse concerto, ele tá disponível em algum lugar para as pessoas assistirem? Ou você primeiro vai andar com ele aí no Brasil e... Não, depois... ele tá no streaming, eu tenho o disco, que é o Céu Infinito Sertão, com essa formação, né? Ele tem, no meu canal do YouTube, o Fábio Torres Piano, você tem o concerto gravado ao vivo, numa bela de uma qualidade. Que ótimo. E você ainda tem 2 faixas em vídeo do estúdio, numa qualidade melhor ainda. Então, se você colocar lá no YouTube, Céu Infinito Sertão, você tem... E tem ainda uma faixa ao vivo em Cuba também, no legal. Festival de Jazz de Havana. Sim. Então ótimo. Que as cubanas tocaram mais rápido. Até eu tive dificuldade ali, que elas tocaram tão rápido uma música. E essa que eu pus lá na... Então tem muito material em vídeo desse concerto aí. Legal. Poxa, olha, eu fico assim, fascinado, cara. Essa, por incrível que pareça, semana passada, algumas semanas atrás, eu machuquei minha mão, né? Aí dei uma pausa fazendo fisioterapia e tal. Aí eu voltei a estudar e eu peguei uma música do Pat Metheny, que ela é 22/8. Só que, tipo assim, eu sempre ouvi essa música desde Ele escreve 22/8? Lá tem 22/8, mas tem 10 e 12. Então, 10/8, 12/8. Sim. Só que, aí eu falei, cara, não é possível, eu ouço isso aqui desde quando eu tinha 16 anos, eu vou estudar isso. Tem tempo pra caramba, então, né? O cabelo já foi, meu filho. Telhado já. 16 anos tem bastante. Então, Fábio, uma coisa é você ter uma certa um distanciamento daquela obra. Você tá, tipo, no lugar do ouvinte, apenas contemplando, apreciando. Outra coisa é quando você mergulha nesses detalhes que você falou aqui. E eu comecei a estudar essa música, eu acho que é First Sequel, alguma coisa assim. E olha, eu fiquei encantado com essas subdivisões, com essas claves que são inseridas dentro da música. Por isso que eu fiz esse comentário com você, que realmente, para um músico se entregar mesmo, tocar com fluidez, ele não pode estar muito no metrônomo, sabe? Cravado. Ele tem que ter uma certa internalização do pulso para você fluir tocando. Com certeza. Você está corretíssimo, Felipe. Legal demais. Legal. E Fábio, você
iniciou na música bem cedinho, né? Bem Sim. criancinha, já começou já os seus primeiros passos. E como foi? O piano já foi logo a sua primeira paixão, assim? Ou você começou por outros instrumentos? Como é que foi essa chegada para se tornar um pianista tão importante? Então, eu não tenho músicos na família, né? Ah, é? Foi Não você tenho. o estreante. Mas meu pai e minha mãe, eles amavam música, né? Minha mãe ouvia muita música MPB nos anos 70, Elis Regina, Chico Buarque. Olha só. Naquela época, você ligava o rádio, você estava ouvindo uma música de Sim. extrema qualidade, né? Que era aquela MPB ali daquela época, era um negócio seríssimo, né? E aí, o que acontece? Então, eu estava sob efeito daquilo e meu pai gostava de música clássica. Então, eu ouvia Beethoven, Bach, Chopin. Ele gostava dos clássicos, essas mais conhecidas. Então, eu ouvi isso desde pequeno. E o que acontece? O músico, ele é um pouco escolhido, né, Felipe? Sim. Você também é músico? Mas eu sou amador. Perto de vocês aqui, eu Daniel. sou só... mas é escolhido mas eu gosto, também. Mas eu amo. Lá amo na minha música. classe de improvisação tem alguns alunos que não são profissionais. Cara, eles são loucos, eles estão vindo toda a aula, ficam 4 horas ali ouvindo e tem outra profissão. Sim. Um deles, no meio da aula, sai. Então a música escolhe a gente se apaixona por isso, né? É verdade. E aí o que acontece? Quando eu era pequenininho, eu lembro que eu ganhei um tecladinho. Cara, era um negócio desse tamanho. Eu era bem pequenininho, devia ter uns 3 anos. Velho, aquilo era o meu brinquedo preferido. Ele era pilha e ele tinha um som e eu conseguia. Cara, é o meu brinquedo preferido. Só aí já Quando disse. meu pai me colocou, minha mãe me levaram para estudar, levaram no conservatório da cidade, conservatório municipal, e eu caí no piano, por escolha deles. Ah. E lá eu fiquei a vida inteira. Eu cheguei a tocar, Escolheram certo, a né? curtir tocar flauta. Eu cheguei a tocar bem flauta quando eu tinha ali 18, 19, 20 anos. Mas em algum momento, cara, eu acho que isso muda muito o temperamento de músico para músico, né? Tem músicos que gostam de dominar vários instrumentos e eu percebia que me incomodava eu não conseguir na flauta o mesmo desempenho que eu tinha no piano. Então, eu abandonei a flauta transversal e fiquei no piano, porque eu queria me aprofundar o máximo possível. Era como aquele tempo que eu tinha, eu queria me aprofundar o máximo possível em um instrumento. Perfeito. Entendeu? Então, o piano... Cara, eu me considero pianista acima de tudo. Porque, por exemplo, tem gente que é mais arranjador, mais compositor, mais produtor. Eu me considero um pianista que compõe, que arranja, né? Sim. Mas como é... Ou seja, seu ponto de partida é... O ponto de partida é o piano. Se eu perdesse o piano, eu ia ter que me reinventar como músico. Porque eu vivo a música através desse instrumento. Fábio, uma pergunta assim que é muito bom fazer essa pergunta para um músico assim, seu nível, assim, que teve diversas experiências já no meio artístico. Qual momento assim da sua vida que você entendeu que você viveria de música? Porque o que acontece? Nós que somos da música, por exemplo, a gente entende que essa profissão músico é uma profissão muito diferente de qualquer outra. Por exemplo, o cara é músico, mas ele é mecânico. Ele é músico, mas ele é pedreiro. Sim. Como você falou, o cara vem aqui, faz a aula, ele ama música, mas ele tem que voltar ali no supermercado para fazer o resto do expediente. Então, a música tem disso. E muitas vezes as pessoas estão lutando. Tipo, cara, será que eu entro de vez na música ou não? E fica nessa coisa. Você acha assim, em qual momento da sua vida você falou, cara, é isso aqui. E eu vou seguir. E, poxa, hoje você olha pra trás assim, eu tenho certeza que aquele Fábio, sei lá, 25 anos atrás não teria ideia que ia vivenciar assim, coisas tão incríveis através do piano e através da música. Você lembra mais ou menos qual foi esse momento dessa decisão? Felipe, eu lembro exatamente. Porque é muito marcante. Quando você não tem uma família de músicos, é muito marcante quando você escolhe ser músico. Para quem tem pai, mãe músico, é mais natural. Agora, você ser o primeiro de gerações e gerações... Você tem toda a razão. É uma carreira diferente, cara.
Ela é cheia de maravilhas e infernos e estigmas e não é uma carreira, ninguém, né? Assim, cara, eu poderia ter sido outra coisa na vida. Eu gosto de matemática, eu gosto de física. Seus pais até hoje criaram algum problema, assim, ficaram, então, segue meu esse caminho? pai, ele que me incentivou tanto na música, mas ele tinha aquela visão de pai dos anos 80. Cara, vai fazer engenharia, vai fazer medicina, vai fazer direito. Algo mais garantido, né? E aí, voltando à tua pergunta, quando eu tinha 17 anos, terminando o ensino médio, eu falei, vou fazer engenharia. Porque eu gostava também, gostava de estudar, gostava de física, de matemática. Só que eu já era músico, já fazia trabalhos, já dava aula, entendeu? Eu já era músico e não sabia. Você já deve ter tido essa sensação Sim, também, né, Felipe? com certeza. Todo músico já teve. Já era músico, desde garoto, eu já era músico, entendeu? Só que eu não sabia ainda. Por quê? Porque ninguém na minha volta era músico. É que a gente precisa desse apoio, dessa coisa de olhar em volta e falar, pô, meu primo é músico, o meu amigo é músico. Ninguém na minha volta era músico. Aí o que aconteceu? Quando eu fiz 18 anos, eu não passei no vestibular de cara. Aí eu estudei numa escola que era muito alternativa, não tinha currículo muito preparatório para vestibular. E o vestibular eu queria fazer poli na USP, era super difícil. Então eu não passei de cara. Eu tive que fazer um ano de cursinho, que foi a minha salvação. Porque nesse um ano, eu toquei como nunca. Meu pai viajou, meu pai foi morar no interior, eu fiquei sozinho em casa, na casa que a gente morava. Uhum. Cara, eu toquei todos os dias, a gente ficou maluco. Foi quando, velho... E aí apareceu um cara na banda, no grupo, que fazia faculdade de música. Pronto. Foi a centelha que tava esperando. Falei, você faz música? Você é músico? Você faz faculdade cara, de música? Você fala, como assim? Você não vai fazer direito? Não vai fazer engenharia? Não vai fazer medicina? Sei lá, psicologia, enfermaria? Não, eu sou músico, eu faço faculdade de música aqui em São Paulo. Pronto. Cara, aí não só eu, como várias pessoas daquele grupo, mas 2, a gente era em 4 com esses 5. 3 do grupo foram pra música. Cara, faltava esse empurrãozinho. Faltava isso. E eu lembro claramente o dia que eu decidi isso. Enfrentei os preconceitos do meu pai e tal. Que durou pouco, né? Mas ele logo se convenceu e tal. Cara, e daí pra aí, eu sou o mesmo músico que eu virei lá. A minha profissionalização aconteceu naquele momento. Que legal. E é a mesma até hoje. A chavinha virou. Eu sou músico, pronto. Eu já era. E o mais curioso, esse garoto que tocava flauta, ele não é mais músico. Ele abandonou a música. Abandonou. Interessante. Né? Então, mas ele foi muito importante, cara, ter tocado com aquele cara naquele momento. Sim. Eu me lembro, gostei da sua pergunta, porque eu me lembro como se fosse hoje esse tempo da minha vida. Que legal, que legal. E é um desafio constante. A gente que atua, a gente acaba, no nosso nicho, a gente encontra pessoas que seguem uma carreira acadêmica bem extensa, a gente encontra profissionais que trabalham com carreiras diferentes, né? É música, às vezes, final de semana ou à noite, durante o dia, exerce uma outra atividade. Então, a carreira do músico, a vida essa profissão músico tem essas nuances, né? E esses perfis diferentes de profissionais que atuam, né? Achei Total. E é isso que dá medo em algum momento, né? Sim, sim. E apesar de que você já deixou bem claro e eu concordo plenamente, você é pianista, né? Porque vendo você tocar, vendo a forma apaixonada que você toca, não tem como não perceber isso. Mas além de tudo isso, né? Tem todo o que você construiu, né, em cima do piano. E você trouxe para esse festival as oficinas de improvisação. Não é isso? É o que você está trabalhando, não é especificamente o piano, mas a improvisação como um todo. Fala um pouquinho pra gente aí de como está sendo a semana, o que você está trazendo aí pra galera. Então, eu gosto quando me chamam para dar o curso alternativo ao piano, né? Às vezes eu dou aula de harmonia, de improvisação, tudo.
Gosto de ensinar isso, é um assunto que eu procurei na minha vida desenvolver a minha improvisação de uma maneira não muito... eu sou meio autodidata nisso, né? Então, eu não sou o bebopeiro, o músico que estudou o bebop com profundidade. Eu procurei desenvolver uma coisa muito pessoal, misturando a linguagem brasileira, o choro, a música clássica que eu estudo, a música erudita. Então, eu procuro passar para os alunos exatamente isso, essa busca de uma liberdade técnica e harmônica e rítmica que te faça fluir, entendeu? Dentro da linguagem que você quiser. Eu não imponho barreiras, eu não falo, olha, gente, vamos tirar todos os solos do Charlie Parker, do Cannonball Adderley, ou do Sonny Rollins. Vamos tirar todos os solos do Art Tatum, do Oscar Peterson, entendeu? Eu não falo isso, eu faço exercícios com eles, respeitando o nível de cada um e falando para eles qual é a essência da improvisação, que é a capacidade de você criar coisas ali na hora, interagindo com outros músicos. E a gente toca o tempo inteiro na aula. Eles tocam a aula inteira. Pô, legal. Muito Tecnicamente, o Fábio, e o pior é que esse caminho que você falou aí de transcrição é um caminho, é uma vertente que, se tivesse duas portas assim, aqui são duas portas da improvisação, teria essa porta gigante que é a porta das transcrições de linguagem, de entender como que esses grandes ícones da improvisação, o improviso, e tem uma porta mais estreita, que é essa porta de você achar o seu caminho com mais personalidade, com mais a sua cara e ter mais da sua identidade mesmo, não ser uma cópia de outros músicos. Dentro dessa filosofia de ensino aí que você compartilhou com a gente, como que é esse método que você trouxe para compartilhar aqui com os alunos? Você poderia falar alguma coisa assim, tecnicamente, algo rápido? Na minha vida, eu fiz, sim, muitas transcrições, igual a você, Felipe. Transcrevi. O que eu transcrevi? Os solos que... Na verdade, eu não escrevia o solo, né? Até falei isso hoje na aula para eles. Teve uma fase da minha vida que eu sentia a necessidade de melhorar a minha improvisação através dos solos de outros músicos que eu amava. Então, eu peguei os solos dos músicos... Cara, os solos que eu mais amava, que me desafiava, que eu falava, por que isso é tão bonito? E eu tirei esses solos, sabe? Legal. Mas, o que eu fiz? Eu nunca escrevi, eu fiz uma viagem, que foi uma viagem da minha cabeça, eu não escrevi esses solos. Foi ruim, porque quando você escreve, você pode consultar toda hora e tal, mas é que eu não queria aqueles solos para mim. Eu queria que aqueles solos passassem e deixassem o ensinamento deles e que eu seguisse adiante. Então, depois de alguns anos, eu parei de tirar solo. Eu não tiro mais solo. Já há muito tempo. É como se fosse uma viagem para fora, que é quando você aprende dos outros. Aí depois, quando você sente o momento, você fala, não, agora é a hora de eu aprender para dentro. E desenvolver aquilo que eu... Entendeu? Entendi. São dois momentos na vida de um músico, da trajetória de um músico, que eu acho que muitos músicos passam por isso, né? Agora, não adianta também você ir para dentro e desenvolver o seu negócio se você não tem os tijolos que, pô, a gente não é uma ilha, né, cara? Sim. É lindo, é lindo você ouvir um solo do Herbie Hancock, do Keith Jarrett. Aí depois você ouve um solo do Hermeto, do Vinícius Dorim, que era o saxofonista amigo nosso que tocava com ele. Aí você, vê o Jacó do Bandolim, o jeito que ele toca uma melodia, vai lá, tira o Jacó do Bandolim. Aí você toca uma peça do Chopin ou do Bach e fala, olha essa melodia que ele escreveu aqui, entendeu? Então aí você vai fazendo esse caldeirão, não é um processo fácil, porque você está construindo uma coisa que não está pronta, que é a sua essência. Sim, sim. Então é um processo difícil e passível de demora, sabe? Até você... Para mim, eu fui amadurecendo isso ao longo da vida. Mas, voltando ao que você me perguntou,
Na hora que eu vou dar aula, eu pego alunos, às vezes, de um nível muito básico e outros já profissionais e tal. Eu, assim, sempre vejo os alunos, eles sempre têm muitas lacunas. É difícil pegar um aluno que está improvisando bem, né? Já peguei alunos brilhantes, assim, que com 20 anos estavam tocando muito bem. Mas é a exceção. Uhum. A maioria dos alunos são bons músicos que estão com muitas lacunas. Então, quando eu digo que eu procuro não impor uma linguagem para eles, tipo, não é o choro, não é o bebop, mas eu imponho os pilares. Olha, você tem que... Qual que é a sua preocupação rítmica para improvisar? Que notas você improvisa em cada música? Por que uma música soa que nem um blues? Por que uma música soa que nem um samba? Por que uma música soa que nem uma música clássica do Mozart? Porque a outra soa como um romântico, um Liszt, um Chopin. Aí eu vou ensinando para eles o que faz cada estilo, como se toca a melodia de cada estilo. Entendeu? Legal. E aí eu falo para eles, vocês não vão aprender nesses 5 dias. Vocês vão entender o que vocês têm que aprender, o que vocês não sabem, o que vocês querem aprender. E uma coisa legal nessa fala sua é porque muitas vezes eu me deparei com isso, várias vezes, de um cara chega, cara, se eu quiser ouvir Pat Metheny, eu vou no Spotify. Sim. Se eu quero ouvir Ticoria, eu vou no Spotify. Sim. Só que existe uma característica na linguagem do estilo do músico que você admira, que você precisa, às vezes, se aproximar daquilo para adquirir um pouco da linguagem e também conseguir se afastar para que você encontre a sua identidade musical. Então, nesses anos, eu sempre fiquei muito tempo, cara, como que eu vou achar a minha identidade musical? Como que eu vou achar o meu som? E você tá falando, dando essa explicação aí, de você olhar para fora e depois você conseguir ter um distanciamento para você olhar para dentro e procurar a sua identidade, é muito disso, né? Porque você tem que conseguir fazer esse afastamento. E quando a gente ouve músicos assim, experimentados, como você, o próprio Thiago do Espírito Santo, poxa, um músico que eu tive a oportunidade de conhecer pessoalmente também, que é o Arthur Maia. Sim. Então, tipo, quando vocês começam a falar das suas referências, você percebe que o cara conseguiu chegar lá e adquirir aquela linguagem e depois ter um certo afastamento para procurar a sua identidade. Eu acho que tem muito disso nessa explicação, né, que você deu. Isso é a coisa mais bonita da música e do músico, né? Porque assim, a gente sofre influência. Você tem o sotaque do lugar que você nasceu, você tem a influência, você ama o Pat Metheny, eu amo o Keith Jarrett, cara. A gente ouviu esses caras demais, a gente se apaixonou. Agora, a hora que você... Mas ninguém é igual a ninguém, né? Se você quiser tocar igual o Pat Metheny, virar uma cópia, você não vai conseguir. Não vai. Não existe a cópia perfeita. Então, não é tão difícil assim você ter a sua própria identidade. É só você conseguir se ouvir, se respeitar. Por exemplo, eu não consigo tocar aquele solo do Pat Metheny. Claro que você não consegue, você não tem a mão dele, não tem o ouvido dele, não tem a altura dele, o braço, o peso do braço. Faça outro solo. É a coisa mais natural. Agora, se você estudar 1 hora por dia, você vai fazer um solo seu de 1 hora por dia. Se você estudar 8 horas por dia, você vai fazer um solo seu de 8 horas por dia. Né? Perfeito. Então, Excelente. assim... mas essa palavra que você falou, eu gostei. O distanciamento. Deixa lá um pouquinho o disco do Pat Metheny guardado. Vai tocar um pouquinho sozinho. Vai deixar a sua criatividade fluir. vir à tona. Legal. Muito demais. Fábio, aproveitando então que você, né, nós estamos aqui, na verdade, nesse festival, Festival Internacional de Inverno de Domingos Martins, é o 30º, né, a 30ª edição, ou seja, há 30 anos este festival acontece, e estamos aqui no meio da cidade, né, ontem teve um grande show ali no palco principal tá bem atrás da gente, aqui ao lado esquerdo, ao lado direito, tem uns palquinhos montados, a gente tá ouvindo música para lá e para cá. E a cultura, né, a vivência aqui é muito gostosa. Você mesmo falou que é um ambiente legal.
E para você, assim, qual a importância desse festival e de festivais de modo geral? Porque pelo que eu vejo, né, as pessoas, a experiência para os músicos, ela é uma experiência ímpar, né? É bem diferente você estar num festival do que você costuma ter no dia a dia, né? Nas vivências do dia a dia, mesmo nos eventos e tal. O festival parece que é uma coisa única, né? E especial para cada músico. O que você acha disso? Qual a importância para você? Olha, Daniel, hoje tá um dia de sol aqui, né? Essa cidadezinha tão bonitinha, né, cara? Sim. E eu tava vindo pra cá e eu tava olhando os alunos com os instrumentos na mão, andando pela rua, em vários lugares, vários instrumentos, aquela molecada, bem né, gostoso. cara? Ó, meninos, meninas. Meu, música erudita, aquela cacofonia, né? Música popular, choro, jazz, bossa nova, tudo, cara. E eu fiquei, assim, eu tive um momento de emoção, assim, andando na rua sozinho, né? Porque é muito bonito isso, cara. Sim. A música é um negócio muito bonito na vida de todos nós. Verdade. Na vida dos professores, dos alunos, dos diletantes, das pessoas que amam ouvir música, né? E porque o festival, ele é justamente esse encontro inesperado, esse encontro que não acontece por acaso. Sim. Tem que ter produtores, entidades públicas, prefeituras, governo do estado, SESI, SESC, o que seja, interessado em juntar essas pessoas para fazer essa mágica da música acontecer. Entendeu? Sim, sim. Mas é muito bonito. Isso aqui é muito bonito. Os festivais que eu já participei da minha vida, eu sinto que mudaram a vida das pessoas que estavam ali. Muitos decidem virar músicos naquele momento. É verdade. Né? Muitos crescem numa semana o que demorariam 2 anos para crescer. Tem um amadurecimento, essa palavra. Sim, sim. Um amadurecimento muito, muito grande em pouco tempo. Que Entendeu? legal. Então é isso, Sem temos dúvida. que continuar isso. Gente, a gente tem que continuar essa batalha aqui, porque Não faz vamos toda a deixar diferença. parar, né? Não, Que venham mais festivais, então. com certeza. Show de bola. Ah, que isso, cara. Bom demais. Sensacional. Bom demais. Muito bom. Espero que tenha gostado do vídeo. Se você quer aprender um instrumento musical, piano, violão ou até mesmo a cantar, te convido a conhecer Acordes, onde através de uma assinatura única você pode ter acesso a diversos conteúdos começando do zero e o melhor, no seu estilo preferido. Então não perca essa oportunidade, clique aqui no primeiro link da descrição e eu te espero